Fala galera, eu quero conversar com você sobre os reflexos da Lei 14.010 de 2020, olha só aqui do dia 10 de junho de 2020, olha só, no direito das famílias e no direito das sucessões. Vamos lá? Essa lei, minha gente, para começo de conversa, ela trata do regime jurídico emergencial e transitório decorrente aí da Covid-19. Claro que toda essa pandemia, todos esses reflexos comerciais, empresariais, vão de alguma maneira ter que ser regulados, tem que ser observados pelo direito. E aí veio essa lei 14.010, aprovada na semana passada, sancionada, que ela trata de vários institutos, reflexos no direito contratual, empresarial, enfim, prescrição, decadência, mas ela tem dois artigos que refletem no direito das famílias. E eu quero conversar aqui com você, tudo bem? Olha só, o primeiro que está no direito das famílias é o artigo 15, né? E ele diz assim, até o dia 30 de outubro de 2020, preste atenção, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista lá no 528, parágrafo 3º e seguintes da Lei 3.105 lá do CPC, olha só, deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Então vamos lá. Gente, você deve lembrar que aqui no Brasil, hoje, a única prisão, olha só, civil que é admitida é a prisão decorrente da dívida alimentar. E eu quero lembrar para você que, antes do CPC, a súmula 309 do STJ, e o SPC, né, o CPC, ele organizou isso lá no 528, parágrafo 7º. Olha só, a dívida alimentar que autoriza a prisão civil é aquela, olha só, é aquela decorrente dos 3 meses anteriores ao ajuizamento e aquelas que vencerem no decorrer do processo. Tudo bem? Então não é qualquer dívida que gera prisão no Brasil. É apenas a dívida alimentar. E olha só, não é qualquer dívida alimentar. Somente aquela dos 3 meses anteriores ao ajuizamento. 528, parágrafo 7º do CPC e a súmula 309 do STJ, tudo bem? Só algumas questões aqui. Essa dívida alimentar, gente, que eu estou falando, não permite prisão quando for uma dívida, olha só, segundo o entendimento do STJ, decorrente de atos voluntários e decorrente de ato ilícito. Não, então aquela prisão, aquela dívida alimentar que eu fiz num acordo, ou aquela dívida alimentar que eu fiz um acordo, claro que fora do direito de família, ou aquela dívida alimentar decorrente de um ato ilícito que ficou obrigado a pagar alimentos, essa não alcança, tá? Pelo menos para o STJ, não alcança e não permite a prisão. Só por curiosidade, gente, há 2 semanas, há uns 10 dias, o STJ também, ele afastou a prisão, olha só, civil para o devedor de alimentos para ex-cônjuge. Disse o STJ que em tempos de pandemia ele iria afastar a possibilidade de prisão para o devedor de alimentos para ex-cônjuge ou ex-companheiros. Cuidado, o STJ também está excepcionando a prisão de alimentos cada vez mais. Beleza. E aí o que é que acontece? O que é que isso tem aqui para valer para nós? Não muda muita coisa. Sabe por quê? Porque é o seguinte, essa legislação agora, que traz a determinação que a prisão será exclusiva na modalidade domiciliar para o devedor de alimentos, ela já tinha, gente, olha só, um efeito, olha só, geral, previsto por um HC, eu tenho até o número dele aqui, que é o HC, olha só, 568021. 568021, na oportunidade, o que aconteceu? O STJ, através de um pedido da DPU, foi até o ministro Paulo de Tarso, sanseveriano, que ele Que ele expandiu essa decisão que ele tinha dado para os presos por dívida civil alimentar do Ceará para todo o Brasil. Então essa lei, ela não muda muitas questões, apenas ela já permite agora, de forma legal, aquilo que a jurisprudência já tinha ali estabelecido, ainda que em caráter liminar. Tudo bem? Então, decorrente da pandemia, olha só, até 30 de outubro, né? Olha só, é o que diz aqui a lei, no artigo 15, até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentar não é que está suspensa, mas ela só se aplica exclusivamente na modalidade domiciliar. Preste atenção nisso. Beleza, vamos agora tratar do reflexo da Lei 14.010 no direito das sucessões. E aí tá lá no artigo 16, e aí eu leio para você. Tem um caput e um parágrafo. O caput diz o seguinte:
O prazo do artigo 611 do Código de Processo Civil para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 terá o seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020. Aí você pode me perguntar, e qual é esse prazo? O que é isso? É o prazo do inventário. É o prazo do inventário, gente, que a gente chama de prazo impróprio, prazo fraco. Né? Por quê? Porque lá no artigo 611, ele diz o seguinte, que o prazo de inventário de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses, a contar da data da abertura da sucessão. Vale dizer, da morte do falecido, do decújo, né? Só que é o seguinte, esse prazo aqui, se ele não for observado, a única coisa que ele tem como efeito é a geração de uma multa estadual, onde alguns ali, entes da federação, eles determinam que se não for instaurado, não foi aberto o inquérito no prazo de 2 meses após a abertura da sucessão, após a morte, haverá ali uma infração administrativa que deve ser corresponder ao pagamento de uma multa. Só isso. A lei está dizendo, olha, pelo artigo 16 aqui da Lei 14.010, diz que aquele prazo de 2 meses, ele só começa a contar para quem faleceu a partir de 1º de fevereiro de 2020, só começaria a contar a partir do dia 30 de outubro de 2020. É razoável isso, porque você deve compreender que para questões de inventário, primeiro que muitas, né, nós tivemos um surto de muitas mortes, e para instaurar um inventário, abrir um inventário, precisa de uma série de documentos, várias séries de declarações, e aí há uma certa dificuldade, seja pelo volume de mortes, também seja por questões que muitos estabelecimentos desses, cartórios, etc., tiveram, de alguma maneira, o seu atendimento minorado. Então, é razoável, sim, que esse prazo seja estabelecido ali para a partir do dia 30 de outubro, foi até um prazo já bem considerado, né? Então, vai esse além aí. Agora, o parágrafo único, ele diz o seguinte, olha o que ele diz no parágrafo único, ele fala o seguinte, o prazo de 12 meses, que também fala no artigo 611, né, que tem que começar em 2 meses, até 2 meses tem que ser aberto e tem que terminar até 12 meses. A lei, ela é romântica, ela é linda. Ela diz que esse prazo de 2 meses, olha só, esse prazo aqui, para que seja ultimado o processo de inventário de partilha, caso iniciado antes de 10 de fevereiro, olha só, fica suspenso até também a vigência dessa lei, até 30 de outubro. Olha só, a partir da vigência dessa lei, então a suspensão, ela não começou lá em 10 de fevereiro, não, olha só, mas caso ele tenha iniciado antes do dia 10 de fevereiro, ele fica suspenso até 30 de outubro. É uma sintonia, né? Uma sintonia que há ali dialogada de alguma maneira com o que foi firmado pelo artigo 16. Lembrando que é 1º de fevereiro, a data ali do artigo 16, tanto no caput, 1º de fevereiro, quanto também no parágrafo único, tá bom? Então, as mortes que aconteceram, sendo bem claro, antes do dia antes de 1º de fevereiro de 2020, você só começa a completar, se já deu entrada no inventário, você só continua contando os 12 meses após 30 de outubro. Caso a abertura da sucessão tenha ocorrido em 1º de fevereiro, você só começa a contar os 2 meses após 30 de outubro de 2020. É o mesmo raciocínio que nós estabelecemos para as sucessões que supriram anteriormente. Assim como temos dificuldades em levantar documentos para instaurar o inquérito, para realizar audiências, essas dificuldades no cenário turbulento causado pela pandemia, o levantamento de dados processuais também sofre alguns reflexos, né? A formalização, o peticionamento enfrentou alguns desafios, tivemos até prazos sendo suspensos. Então, primeiras declarações para muitos assistidos, para muitas partes interessadas, né, no inventário, que também sofreram com isso. Então, são esses reflexos. Então, só para a gente resumir o que a gente conversou aqui, o artigo 15 diz o seguinte, olha, prisões civis, não há nenhuma dificuldade, que é aquele devedor de alimentos, não devemos esquecer que não é que estão suspensas, mas elas serão exclusivamente pela forma domiciliar, pela modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigência, Então, até 30 de outubro, prisão por devedor de alimentos, só na modalidade domiciliar. Lembrando que
vigora a nossa jurisprudência que o devedor por alimentos voluntários, aqueles fora do direito de família, e alimentos de atos ilícitos, não cabe prisão civil, é o que diz a jurisprudência do STJ. E lembrando que há 2 semanas o STJ afastou a prisão do devedor de alimentos para ex-cônjuge, ex-companheira. Afastou num caso, colocando como argumento a pandemia. Tudo bem? Então, cuidado com essas questões. Excepcionando ali a prisão civil do devedor de alimentos. E o artigo 16, lembrando, caso a abertura da sucessão tenha ocorrido a 1º de fevereiro, o prazo de 2 meses do inventário do 611 só começa a contar a partir de 30 de outubro. Se aconteceu antes e tinha inventário, aquele prazo de 12 meses fica suspenso e só volta a contar após também 30 de outubro de 2020. Era isso, galera. Reflexo da Lei 14.010 de 2020 no direito das famílias e das sucessões. Fica ligado nisso. Valeu!